História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 20 de fevereiro de 1151. Dom Rodrigo Munhoz de Guzmán, meu 27º, 28º e 30º avô, primeiro senhor de Guzmán e conde de Astorga, sua mulher Dona Maior Dias, minha 27ª, 28ª e 30ª avó, e seus cunhados, Dom Guterre Fernandes de Castro e sua mulher Dona Toda, irmã de Dona Maior Dias, dom várias propriedades, que as irmãs tinham herdado dos avós maternos, ao abade do mosteiro de San Cristóbal de Ibias. Dom Rodrigo Munhoz de Guzmán foi o geniarca da Casa de Guzmán que deu origem às grandes linhagens nobiliárquicas de Espanha, tais como o Ducado de Medina Sidónia e os Condes-Duques de Olivares. Dom Rodrigo Munhoz de Guzmán era tetravô de Dom Dinis, rei de Portugal. Dom Rodrigo Munhoz de Guzmán, primeiro senhor de Guzmán e conde de Astorga, geniarca da linhagem de Guzmán, nasceu em 1100, e morreu dia 29 de janeiro de 1186. Era filho de Dom Múnio Munhoz, tenente do Castelo de Oliver, neto paterno de Múnio González, conde das Astúrias e de Dona Maior Rodrigues. Dom Rodrigo Nunes de Guzmão ou Dom Rodrigo Munhoz de Guzmán, morto a 29 de janeiro de 1186 na Batalha de Sacrália, considerado ancestral comum da Casa Nobre de Guzmão, foi um rico homem castelhano e tenente em Roa e em Guzmán, Burgos, a partir do qual esta linhagem teve o seu nome. Biografia. Os genealogistas ainda não chegaram a acordo sobre as origens desta linhagem ou sobre a filiação de Dom Rodrigo Munhoz de Guzmán, e a única coisa que se sabe é que, segundo os costumes onomásticos dessa idade, deve ter sido o filho de um Múnio ou Nuno. Foi patrono de vários mosteiros, incluindo o mosteiro de São Cosme e São Damián em Covarrubias e do mosteiro de San Cristóbal de Ibias situado em San Milán de Joarros, que tinha sido fundado por Álvaro Dias de Oca e a sua esposa Dona Teresa Ordonhos. Dom Rodrigo e sua mulher foram sepultados neste último mosteiro. A 20 de fevereiro de 1151, Dom Guterre Fernandes de Castro com sua esposa Dona Toda, e Dom Rodrigo Munhoz de Guzmán e sua mulher, Dona Maior Dias, irmã de Dona Toda, doou várias propriedades que as irmãs tinham herdado dos avós maternos, ao abade do mosteiro. Dom Rodrigo Munhoz de Guzmán terá morrido a 29 de janeiro de 1186, na Batalha de Sacrália, data em que aparece pela última vez na documentação medieval. A Casa de Guzmán. A Casa de Guzmán é uma antiga e nobre família espanhola que surgiu em Castela no século XII e se tornou uma das dinastias mais proeminentes do reino espanhol até o século XVIII. A família original de Guzmán deu início a vários ramos, um dos quais se tornou no Ducado de Medina Sidónia do século XV ao século XVIII, dando origem a outros ramos, incluindo os Condes-Duques de Olivares. Origem. O fundador do que se tornou a Casa de Guzmán foi um nobre castelhano chamado Dom Rodrigo Munhoz de Guzmán, que é visto pela primeira vez em meados do século XII como tenente, senhor, de Roa e senhor da aldeia de Guzmán, em Burgos. A família viria a ser conhecida por um sobrenome toponímico indicando a sua derivação desta última aldeia. Dom Rodrigo aparece pela última vez, na data da sua morte, 29 de janeiro de 1186. Por volta do século XV, conforme relatado por Fernán Pérez de Guzmán em seu Generaciones y Semblanzas, a família desenvolveu múltiplas tradições sobre a sua origem. Um delas, refere na família de um certo Conde Ramiro, que tinha tomado como esposa ou amante a filha de um rei de Leão. Uma segunda lenda indicava que entre os de diversas nações que participaram da Reconquista havia um irmão do Duque da Bretanha, chamado Gudmán, que significa bom homem. A lenda, conforme relata Fernán Pérez de Guzmán, conta que Gudmán permaneceu no sul dos Pirineus, ligado à linhagem do Conde Ramiro, e a família derivou o seu nome dele, na forma de Guzmán. Fernán Pérez de Guzmán descarta esta lenda sem suporte documental, dizendo que não há registros do conto, exceto as memórias da tradição oral. Tudo o que se sabe sobre a ancestralidade autêntica do fundador Dom Rodrigo Munhoz é encontrado no seu patronímico e toponímico, referindo que o seu pai se chamava Múnio, ou talvez Nuno, e era de Guzmán. Um dos filhos de Dom Rodrigo, Dom Pedro Rodrigues de Guzmán, meu 26º, 27º e 29º avô, foi morto lutando pelo rei Afonso VIII de Castela na Batalha de Alargos, no dia 18 de julho de 1195. O filho deste Dom Pedro, Dom Guilherme Pérez de Guzmán, meu 25º, 26º e 28º avô, lutou pelo mesmo rei em Navas de Tolosa em 1212, e foi pai de Dona Maior Guilherme Pérez de Guzmán, minha 24ª e 27ª avó, uma das amantes do rei Afonso X de Castela, meu 24º, 25º e 27º avô, mãe de Dona Beatriz de Castela, rainha de Portugal. Família e descendência. Dom Rodrigo Munhoz de Guzmán casou,
provavelmente, antes de 1150 com Dona Maior Dias, minha 27ª, 28ª e 30ª avó, filha de Dom Diego Sánchez de Orozco, que morreu na Batalha de Ocoés, e de Dona Enderquina Álvares de Oca, filha de Dom Álvaro Dias de Oca e de sua esposa Dona Teresa Ordóñez. Pelo menos 9 crianças nasceram deste casamento. Dom Álvaro Rodrigues de Guzmán, morto em 1187, governou a tenência de Mansilla, topónimo que adotou como seu cognome e como tal, aparece confirmado em vários documentos como Dom Álvaro Rodrigues de Mansilla. Também foi tenente em Lapérnia e Liébana. Dom Álvaro casou com Dona Sancha Rodrigues de Castro, filha de Dom Rodrigo Fernandes de Castro e de Dona Ailo Álvares, com quem teve Dom Fernando e Dona Ailo Álvares, e também a Dona Elvira e a Dona Toda Álvares de Gusmão, esta última a esposa de Dom Álvaro Rodrigues Girão, filho de Dom Rodrigo Guterres Girão. Dom Fernando Rodrigues de Guzmán, que, de acordo com o genealogista Luís de Salazar e Castro, foi marido de Dona Joana de Asa e pai de São Domingos de Guzmán, não obstante não existir nenhuma prova documental para sustentar esta filiação. Dom Nuno Múnio Rodrigues de Guzmán, que provavelmente morreu jovem, pouco depois de agosto de 1151, quando aparece pela última vez confirmando uma doação feita pelo rei Sancho III de Castela. Dom Pedro Rodrigues de Guzmán, meu 26º, 27º e 29º avô, morto em 18 de julho de 1195 na Batalha de Alargos. Mordomo-mor do rei Afonso VIII de Castela em 1194, casou cerca de 1174, com Dona Mafalda Gomes de Mazanedo, tal como foi confirmado na doação feita em maio desse mesmo ano pelo rei Afonso VIII como presente de casamento. Dom Pedro e Dona Mafalda tiveram vários filhos, incluindo a Dom Nuno Pérez de Guzmán, o Bom, senhor da casa de Guzmán, e Dom Guilherme Pérez de Guzmán, meu 25º, 26º e 28º avô, pai de Dona Maior Guilherme Pérez de Guzmán, minha 24º e 27ª avó, amante do rei Afonso X de Castela, pais de Dona Beatriz de Castela, rainha consorte de Portugal pelo seu casamento com o rei Dom Afonso III de Portugal, acima referido. Dom Rodrigo Rodrigues de Guzmán, mencionado por seu irmão Dom Álvaro em 1167. Dona Urraca Rodrigues de Guzmán, morreu depois de 1189, casou com Dom Pedro Rodrigues de Castro. Ambos aparecem juntos em 1189, quando doaram as vilas de Vila Zila e Vila Melendro à Ordem de Santiago, confirmando como Ego Petros Rodrici de Castro com Uxor Mia Urraca Rodrici. Dona Sancha Rodrigues de Guzmán, mencionada por seu irmão Dom Álvaro em 1167. Dona Maria de Guzmán, a primeira esposa de Dom Rodrigo Guterres Girão. Dona Teresa Rodrigues de Guzmán, também mencionada por seu irmão Dom Álvaro em 1167.